Será que foi mesmo Paulo que escreveu algumas cartas que estão no Novo Testamento? Ao longo dos últimos séculos se questionou se Paulo é o autor, por causa de algumas diferenças que tem no estilo de linguagem. Eu reservei um pedaço de uma live que eu fiz com o teólogo presbiteriano Vitor Fontana e eu gostaria que você desse uma olhada. Mas antes, não deixa de curtir o vídeo, de assinar o canal, de apertar o sininho, porque assim você espalha a mensagem como vídeos como esse. Depois que você assistir, vê se você gostou e aperta e faz tudo isso, tá bom? Vamos lá pro vídeo? As nossas cartas são ordenadas de uma maneira. A cronologia delas é outra. Gálatas e 1 Tessalonicenses são as primeiras cartas. Tem gente que diz que é Gálatas, tem gente que diz que é 1 Tess. Tem debate, mas seguramente essas duas são as duas primeiras. E aí, o que acontece? Você vai tendo nessas primeiras cartas, você fala assim, a mudança de estilo e tal. Sim, a mudança de estilo ela é de tal maneira perceptível que as últimas cartas, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são as cartas que estão lá no final da cronologia paulina, elas variam de tema em relação a essas primeiras de uma maneira que fez com que aquela turma lá do século XIX que a gente estava conversando no começo da live começasse a acreditar que nem mesmo de Paulo essas cartas eram. Hoje existe muito questionamento ainda sobre 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Esses questionamentos são questionamentos que eu não levo em consideração, por quê? Porque eu aceito por fé que 1ª e 2ª Timóteo e Tito são cartas que Paulo escreveu. E existe chance dele ter escrito, então eu não tenho por que duvidar disso, é a minha fé. Agora, como exercício de historiografia, a gente vai analisar argumentos de um lado, argumentos de outro. E aí, um excelente argumento para se dizer que Paulo, sim, escreveu essas cartas da fase tardia, que incluem as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, escritores mudam de agenda, mudam de estilo ao longo das suas vidas. Machado de Assis é um belíssimo exemplo. E a diferença não é só temática em Machado, é linguística, inclusive. E no caso de Paulo, quando você transporta isso para a realidade paulina, Paulo é um autor complexo, um pensador sofisticado. Assumir que ele vai escrever monoliticamente no que diz respeito a tema é uma presunção que eu acho prejudicial se você parte dessa premissa a priori. Mas eu acho, de novo, isso aí tem cheiro de fundamentalismo e que não entendeu direito a inspiração. Esses caras, isso é uma coisa importante que você está colocando, desculpa te interromper. Eu faço por querer, só para te provocar, para você falar. Mas assim, esses caras que entendem Paulo monoliticamente, eles são fruto do iluminismo do século XIX, que é o mesmo pai do fundamentalismo conservador, que impõe ao texto determinadas exigências que o texto não necessariamente atende. E que lê o texto como se fosse um mandamento. O fundamentalista conservador vai fazer isso, e o liberal, que é fruto desse pensamento iluminista, vai pensar de uma outra maneira, que é muito 8 ou 80. O meu problema com o liberalismo no que diz respeito à teologia paulina é o mesmo problema que eu tenho com parte do fundamentalismo. É isso que eu estou tentando dizer. Meu problema com o liberalismo, quando se trata de teologia paulina, não é o fato deles negarem a autoria de Paulo de um ou de outro escrito. Isso é um exercício intelectual que eles estão fazendo lá, e eu defendo o livre pensamento. Eles têm o direito de pensar livremente e pensar essas coisas. Que, aliás, é uma das maiores defesas da Bíblia. O tanto que a gente permitiu o livre exame, a livre destruição, entre aspas, e ela continua aí, poderosa, com a mensagem forte. Exato. Agora, o meu problema com eles é outro. O meu problema com eles é a corrupção da mensagem de Paulo, que eles de fato corromperam. Isso para mim é muito mais grave. Mas então, o problema do fundamentalista e do liberal, eles não são fiel ao sentido original do texto e ao sentido original de Paulo ou do primeiro público. E isso é o que a gente está aqui, não só aqui, é o que a gente tem lutado, você com as suas ferramentas, eu com o curso, com vários vídeos, que a gente tem falado a importância de ter princípios de interpretação corretos para você não cair nem num lado nem no outro, porque no final das contas os dois não estão sendo honestos com a palavra. Uma coisa importante,
quando a gente faz essas críticas a esses movimentos, seja um movimento fundamentalista ou um movimento liberal, isso não significa que aqueles pensadores, aqueles exegetas, eles não tenham tentado fazer um exercício honesto. Mas nessa tentativa, a gente está reconhecendo ali o quê? Falhas. E na nossa tentativa haverá falhas também. Mas se a gente é capaz de identificar essas falhas, expô-las e chegar a uma interpretação mais precisa, a gente não tem por que abrir mão disso. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.